Afinal, coaching funciona mesmo? E por que é tão recriminada essa prática aqui no Brasil a ponto de as pessoas até quererem evitar falar que são coaching? Anildo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e desmistificar essa profissão tão importante na vida das pessoas. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista, e este é o podcast de provocações de carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação. Anildo, tirar nós aqui, você aí da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Eu sou Leandro Tafuri e estou aqui com meu parceiro, e amigo, Anildo. Fala, Anildo, tudo bem, cara? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, tá tudo ótimo, Leandro. Primavera começando aqui na França, aleluia. Torcer aqui pro frio começar a ir embora também, você entendeu? Tá tudo no jeito aqui, viu, Leandro? Pra gente conversar de um assunto que aí no Brasil aí é super importante, hein? Pois é. Várias pessoas que a gente conversa, quando a gente fala do trabalho que fazemos aqui na Gestão Realista, aí o cara fala assim, não é incomum, fala, então peraí, então você é coaching? Aí a gente fica com aquela, peraí, vamos conversar, porque coaching já tem uma série de preconceitos por detrás dessa palavra, e a gente vai explorar um pouquinho dos porquês, para que você entenda aí do outro lado, e no final entender se faz sentido você utilizar essa ferramenta para a sua vida. Então vamos começar fazendo aquela velha contextualização, Anildo? Vamos lá. Bom, então para começar, o que é o coaching, Anildo? O coaching, a gente sempre fala aqui que é um processo. Isso não tem achismo, não tem nada que depende da pessoa só, da pessoa em si, mas a gente tem uma questão aqui na Gestão Realista que a gente sempre fala que é um processo. O objetivo desse processo é ajudar um indivíduo, ou pessoa, ou grupos, ou profissionais para atingir os objetivos em uma determinada área da vida. E o legal é o seguinte, a gente trouxe aqui a história da criação do coach. O pai do coaching é o Tim Gallwey, que em 1974 ele criou um livro, ele escreveu um livro, melhor dizendo, Inner Game of Tennis, que ele descobriu ali, Anildo, que os fatores internos, psicológicos, eram muito importantes para um tenista, para o jogo do tenista. Então ele criou ali um método, que não bastava vencer, para vencer não bastava dominar as técnicas do jogo, mas sim as emoções, Anildo, sentimentos, medos, entender as limitações, aqueles momentos do jogo, que a emoção salta. Então, muito legal isso. Essa técnica pode ser aplicada para toda a vida, Anildo? Para todos os aspectos e áreas da vida, certo? Sem dúvida. Olha os elementos aí, Leandro? A sua inteligência emocional, as suas intenções ou sonhos, ou objetivos, os seus conhecimentos atuais, ou seja, é uma mistura que faz aquela sopa, onde alguém para te ajudar, que sabe o que está fazendo, faz toda a diferença. Aliás, Com certeza. Usando ingredientes, colocar seus ingredientes juntos não vai dar o resultado esperado. Você precisa de alguém que vai saber utilizar aqueles ingredientes para o resultado esperado ser o correto. Uma boa metáfora. Aliás, uma ótima metáfora, cara. Aliás, é importante destacar aqui, tá? Aí as pessoas também nos perguntam, Anildo, o coaching então, como que é? Eu vou numa salinha, a gente fica conversando numa salinha? Não necessariamente. Tem vários formatos de coaching. Tem coaching online, com reuniões presenciais, por telefone, enfim, são vários os formatos. E aqui a gente vai explorar também a diferença, Anildo, de coaching e mentoria, que são duas abordagens, que se complementam ali, mas são distintas, Anildo? Completamente. Anildo, fala um pouquinho do coaching e da mentoria, dá um pouquinho dessa tua visão prática, aliás, Vamos lá. Aqui na Gestão Realista você sabe que nós temos ambos os serviços. Mas vamos lá, Anildo. Vamos lá. Essa é uma das maiores confusões que na verdade existe, viu, Leandro, nessa área, A questão do coach
e a questão do mentoring. Aliás, você que está procurando um coach ou um mentoring, essa é uma das primeiras perguntas que você deve fazer para o seu coach, para o mentor que você está buscando. Exatamente. Se a pessoa não souber responder essa pergunta, já é uma resposta para você se é aquela pessoa adequada ou não. Né? Então vamos lá. O coaching, na verdade, é um processo onde o coach vai te ajudar, primeiro, a identificar, né, o que você quer, né, Leandro? Vai identificar quais são os objetivos que você quer atingir. E o que acontece? São várias áreas, né? Como a gente vai explorar aqui. Existem algumas pessoas que vão buscar um coach, né? O life coach. Eu não sei como está traduzido aí no Brasil, Leandro, né? O life coach é para uma questão mais genérica da nossa vida, a questão emocional, ou para algum aspecto, né? Um trauma que você tem, ou um medo que você tem. Ou tem um coach de carreira, que é mais focado na sua carreira. Enfim, tem um coach da questão de alimentação, de exercícios, né? O que acontece? O coach, Leandro, ele relacionamento, e aí vai, né? Exatamente. O coach é o processo onde ele vai te ajudar, primeiro, a identificar claramente o que você quer, aonde você quer chegar, você entendeu? E vai identificar aonde você está. Como significa onde você está? Você quer perder peso, ele vai ter que fazer um assessment, né? Vai ter que entender a sua condição atual. Você quer ser promovido, você quer desempenhar melhor Por exemplo, existem coaches, Leandro, para você fazer uma apresentação, um coaching de discurso. Né? Excelente, ele vai identificar com o objetivo. Você quer fazer uma apresentação para quem? Para 5 pessoas, para 500 pessoas, para 5.000 pessoas no estádio? Cada objetivo ele tem uma problemática. Né? E ele tem que entender, ok, então levanta e fala para mim aqui agora. Eu não consigo. Né? Ele vai tentar identificar também de onde você está começando. Presta bem atenção, Leandro. O coach, ele vai saber onde você está, ele vai te ajudar a identificar onde você quer chegar. E ele vai te ajudar, presta muita atenção, agora vem a diferença fundamental, Leandro. Ele vai te ajudar a identificar os passos que você tem que tomar entre onde você está e aonde você quer chegar. Já a mentoria é muito mais, aspas, simples. Mas antes eu vou dar mentoria, só falar mais uma coisa do coach, Leandro, que isso é super importante. Um coaching de verdade, um coach bom, ele pode ser um coach do Albert Einstein. Tá? E o coach não precisa saber física mais que o Albert Einstein. Isso é super importante. Um coach, ele não é obrigado a ter um conhecimento na sua área maior do que você. Ok? Já a mentoria começa a mudar. A mentoria, na verdade, é onde uma pessoa mais experiente que você, num certo tema, num certo assunto, no assunto que você está buscando, aliás, ele vai projetar essa experiência em você. Você entendeu? Ele não vai te fazer muitas perguntas, etc. Ele vai te falar o que fazer. Olha, numa situação como essa, é assim que você deve atuar. Né? Ele vai transferir conhecimento para você. Ou seja, um mentor, Leandro, ele tem que ser um expert naquele assunto. Ou ele tem que ser um profissional com muita experiência naquele assunto. E aí residem as principais diferenças. Perfeito. Leandro. Anildo, você falou para mim a palavra-chave, cara. Experiência. Resumindo, coaching aqui, objetivos específicos, soluções curto prazo, mentoria, uma abordagem de um profissional experiente naquele assunto, mais ampla, que também pode ter tanto foco numa questão como eu acabei de colocar, mas um relacionamento de longo prazo, focado no desenvolvimento geral ali, né? Mas sempre numa área específica, né? Sempre numa área específica, certo? Então, muito legal. Eu acho que já ficou bastante claro, né, de que por conta de tudo isso que a gente falou, a experiência dos profissionais na área que você pretende buscar uma pessoa para te apoiar é fundamental. Anildo, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, para a gente tentar ilustrar, trazer para a vida real. Aqui na gestão realista, a gente trazendo para a vida real. Então imagina você do outro lado, você é um cara que quer ficar ali forte na academia, quer perder peso, e você estuda, você compra livros, e você consegue pegar os livros ou o material que você consome e aplicar e ter resultado. Beleza, você se utilizou de um conhecimento, interpretou, e legal, tudo bem com isso, né, Anildo? Sem dúvida. Mas tem pessoas que mesmo lendo algum conteúdo ou ouvindo algum conteúdo, um vídeo, etc., vão absorver o mesmo conteúdo, vão executar isso na academia, seja lá onde for, de uma forma errada. E os resultados como serão, Anildo? Bom, de serão acordo com o seu equivocados. Exatamente.
tantas vezes eu vejo isso acontecendo na academia, pessoas treinando errado, por exemplo, perdendo literalmente tempo. Isso é muito importante, você aí do outro lado ter essa visão, que o coaching e a mentoria, desde que escolhido com qualidade, encurta os caminhos das correções dos erros que você pode estar cometendo ou encontra os atalhos, né, para o seu objetivo. Acho que é bem por aí, né, Anildo? Não, sem dúvida, Leandro. Acho que você pegou dois exemplos legais, né? A questão de você estar jogando. O exemplo do tênis eu adoro, porque é um exemplo claro onde um coach, ele claramente, ele não tem que jogar melhor do que o coach. Exato. Que muitas vezes, Leandro, ele não vai precisar do coach pelo período inteiro. Talvez se ele pegar aquele coach por um período pequeno, que seja 1, 2 horas por semana, Leandro. Para aprender. Só para corrigir uma coisa, corrigir uma melhorar coisa ou outra. Uhum. Então, dois exemplos, né, que a gente pode trazer para nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Né? Você vai precisar contratar um coach para ficar do seu lado lá da mesa, trabalhando para você 8 horas por dia, 5 dias por semana. Né? Às vezes aquele coach 1 hora por semana, ele vai te ajudar, Leandro, a melhorar aspectos da sua carreira. Impressionante. Sensacional. Né? Dois ótimos exemplos. E falando então, quais são as etapas de um coaching para a gente explorar aqui um pouquinho do que é? Então, as metodologias, primeiro, fazendo um disclaimer, existem muitas metodologias, mas muitas metodologias, variam demais, mas em geral, a gente está falando em 5 passos normalmente que um processo de coaching ele é desenvolvido. Primeiro se estabelece uma relação, né, com o coach e o coachee. E o coachee é aquela pessoa que está sendo treinada, é um termo muito comum, ok? Quem recebe o coaching. Quem recebe o coaching, boa, Nildo. Aí, número 2, é feita uma avaliação da situação, normalmente a pessoa nessa conexão Olha ali, aí. né? Eu recentemente, aliás, foi no final de semana aqui, agora, uma pessoa começamos a conversar, tá? E ela abordou e ela já tem ali um objetivo, ela tá querendo se livrar de um vício. Olha que legal, Nildo. E ela vai nos procurar aqui para tentar, com ferramentas, alcançar isso, porque ela já tentou várias vezes e não conseguiu. Olha que legal. Então, a avaliação da situação atual é um bom exemplo. Número 3, definição de metas e criação de um plano. Então, a partir da avaliação da situação, define-se uma meta. E depois da meta, criar um plano. E aí, Anildo, depois do plano, ação, né? O plano tem que sair, né, do planejamento para ir para a ação, para que os resultados sejam colhidos. E por fim, número 5, feita a revisão do progresso e ajustes, o que está dando certo e do que está dando errado. E você, né, não precisa necessariamente contratar o coaching, contratar a gestão realista. Se você quer fazer uma abordagem prática, lógica para qualquer problema, você pode utilizar esses 5 passos aqui, que eu tenho certeza que se você não está utilizando para resolver algum problema e utilizar esses passos aqui, o resultado vai ser, no mínimo, menos pior do que o que você está obtendo. No mínimo, menos o pior. Mas, Anildo, agora olha só, né? A gente já falou aqui que o coaching não é uma atividade 1 a 1 só. Eu queria que você comentasse, cara, com a experiência que você tem, os benefícios do coaching em grupo. Vamos lá. Esse é o outro paradigma que as pessoas não param para explorar, né? Sempre quando eu falo num coaching, num processo de mentoria, as pessoas tendem a imaginar aquela sessão de 1 a 1. Mas as pessoas precisam considerar também que uma ferramenta poderosíssima de se receber coach, de ser um coachee, é você entrar num grupo, né? E esse grupo, na verdade, o que acontece? É importante que, claro, né? Você precisa entrar num grupo onde as pessoas possuem um nível de conhecimento, um nível profissional similar ao seu, né? Porque senão não dá aquela química, senão os parâmetros não são os mesmos, os feedbacks e as reações são as mesmas. Mas se você se coloca num grupo, né? Deixa eu pegar um exemplo, vai. Você entrou num grupo para você aprender a fazer uma apresentação melhor, né? Se você faz no 1 a 1, você tem um nível de exposição. Quando você faz com um grupo, Leandro, você vai se expor muito mais. Você vai receber feedback de mais pessoas. Você vai ver outras pessoas performando. E você observando, você vai aprender. Você vai ver feedback que outras pessoas vão receber. Naquele feedback você aprende. Ou seja, coaching grupo é algo que as pessoas também precisam considerar. E longe do que muitos acreditam, ele não é pior ou necessariamente melhor, mas ele pode trazer um tipo de aprendizado bem diferenciado. Bem diferenciado. É muito e sem contar, legal. Leandro, que é uma excelente ferramenta de se criar networking.
Olha aí, você finalizou com chave de ouro, né? Eu destacaria o que você falou em vários aspectos aqui. A exposição que você tem a diversas situações já é em si um processo de aprendizado, né, Anildo? Olha que você falou do network. A gente tanto fala aqui que a importância, né, das suas conexões, né, tanto para objetivos de vida quanto para a tua própria felicidade. Maravilhoso, maravilhoso. E agora um outro aspecto aqui, que esse é um ponto polêmico, que a gente aqui na gestão realista, a gente pega muito no pé, às vezes, de algumas pessoas, né? Que o coach ou a mentoria não faz milagre, né, Anildo? Não faz milagre, que o resultado depende de você. Meu resultado depende de mim. Teu resultado, Anildo, depende de você. O quanto é importante o coach ou o mentorado entrar de cabeça e ser aquele famoso, Anildo, walk the talk, né? Fazer e executar o plano que foi feito em conjunto com o coach ou com o mentor. Olha só, né, Leandro? Essa parte é super bacana. Se você está escutando a gente aqui, tipo assim, poxa, quer saber? Eu escutei esse podcast aqui, eu quero um coach. Eu vou discar para um coach aqui coach, pronto. Vem e resolve meu problema. O lance é o seguinte, você precisa estar realmente preparado, né? Como? Algumas coisas elementares, né, Leandro? Aquilo deve ser uma prioridade na sua agenda, né? Se tem uma coisa horrível para quem dá coach, né? É você ficar correndo atrás de coach para tentar marcar a sessão. Ou você está 1 hora de começar a sessão, o coach desmarca essa sessão, porque não é prioridade na agenda dele. Se não é prioridade para você, não faça isso, você vai perder tempo e dinheiro. Outra coisa, se você vai procurar um coach ou um mentor, porque você está procurando 3 diquinhas rápidas que vão resolver o seu problema, não faça isso. Não existe soluções mágicas. Não existe solução mágica. Não existe atalhinhos para o sucesso. Né? Isso é super importante. E outra coisa, o terceiro ponto, Leandro, né? Assim, muitas pessoas ficam procurando o coach perfeito, né? O coach perfeito, por aquele preço perfeito, naquele momento perfeito. E a semana passa, outra semana passa, o mês passa, e ele fica ali, parado, pesquisando, Leandro, e não toma ação nenhuma. Então é super importante você que está considerando um coach, você estar preparado e isso ser uma prioridade na sua vida e você estar disposto a começar imediatamente. Esses são os pontos fundamentais. Mas, Anildo, eu vou fazer aqui uma defesa do nosso ouvinte, da dificuldade, às vezes, de encontrar o coach no Brasil, tá? Porque tem muita gente despreparada, Anildo. Tem muita gente despreparada. A gente falou a palavra experiência, né, meu amigo? Quanto é importante uma pessoa... Agora, infelizmente, qual é a realidade do Brasil? Por que as pessoas não querem pagar por coaching aqui no Brasil? Porque a pessoa sequer teve uma vivência, faz um curso em algum instituto, e curso de coaching e se intitula coaching. Quando faz, boa. E, infelizmente, a pessoa pode até ter o processo, mas a capacidade de discernimento, a capacidade de criar a conexão, traçar um plano adequado com o coach ou com o mentorado, vai ficar muito aquém, mas muito aquém. Você pode colher resultados, né, Nildo? Eventualmente até pode, porque eu costumo dizer que metade de alguma coisa é melhor que nada, né? Então, se você sequer tem um processo, né? Sequer tem um processo, você não está pensando de uma forma estratégica na sua vida, e uma pessoa que acabou de fazer um coaching, não tem tanta experiência, vai colocar método, processo, beleza, pode até dar certo, mas invariavelmente, né, Anildo, não é o que acontece, né, cara? Por falta de preparo, por falta de consciência em relação ao coaching com o coach, né? Enfim, são vários os aspectos. Por que o coaching no Brasil, então, Anildo? Eu queria que você comentasse outros aspectos. Por que o coaching no Brasil é tão assim, levado de uma maneira negativa, cara, mal visto, boa? Vamos lá. Primeiro, como você falou bem, na questão da falta de preparo. Muitas pessoas, por terem uma certa experiência profissional, experiência, né, em alguma área, eles se sentem naturalmente, olha só essa palavra, naturalmente preparados para dar coach. Né? O quanto não é verdade. Lembra no comecinho desse episódio, a gente falou que
o seu conhecimento técnico naquele assunto não é necessariamente a principal qualidade que você precisa para ser um coach. Para você que está pensando em fazer um coach, é importante você entender assim, a principal ferramenta que um coach vai utilizar é a questão do questionamento. O processo, o coach vai te guiar, o coach vai buscar em você, o coach vai instigar em você mesmo, né, a descoberta do seu plano de ação. E isso é quase que uma arte, né? Então essa falta de preparo, para mim, ela é o número 1. E o que acontece, né, ao dar uma sessão inútil, né, ruim, de coaching, acaba estigmatizando. Isso acontece muito no Brasil. O número de pessoas que se chamam de coach no Brasil é incrível. Né? Então, para mim, esse é o número 1, Leandro, essa questão dessa falta de qualidade, essa falta de preparo, né? E, enfim, existem outros fatores também, mas eu destacaria esses, Leandro. Exato. Tem alguns interessantes também que eu acho que dá para destacar, que assim, a questão econômica também, são poucas pessoas que, mesmo querendo, conseguem tirar uma parte do valor, né, dos ganhos para investir no coach, que às vezes um coach de qualidade às vezes não cabe no orçamento, né, Anildo? E, enfim, e a questão cultural, acho que tem uma questão que aqui no Brasil ainda é algo que está crescendo, muito diferente, né, do exterior, que essa é uma prática muito mais comum, né, no exterior. A gente vai falar um pouco aqui na sequência de alguns exemplos super bem-sucedidos, pessoas super bem-sucedidas que se utilizam, né, do coaching, da mentoria. Sempre a pessoa, eu gosto de pensar muito na questão de, legal, eu vou investir, mas quanto eu vou retornar, quanto eu vou ter de retorno? Eu queria investir 1 milhão para ganhar 10 milhões, então 1 milhão vai ficar barato para mim, certo? Então, a questão aqui é, mentoria e coaching, elas podem gerar resultados, né, super significativos na carreira, né, quando você compara com pessoas que não utilizam esse recurso. E na média é isso que acontece, né, Anildo? Falando dos ganhos financeiros. Pessoas que investem em mentoria e coaching têm, em média, ganhos maiores do que quem não faz isso. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, cara. Vamos lá. Fora do Brasil, né, a questão de coaching e mentoria é super forte. Né? Agora eu vou trazer uma variável para você que está escutando a gente aqui, que está interessado em fazer coaching e mentoria. Né? Aqui fora, por exemplo, Leandro, é muito comum um funcionário pedir para a empresa que seja financiado um coaching para ele, o coaching. Né? Isso é comum, muito comum, que a empresa pagar coaching para um funcionário. Né? É muito comum também, isso é muito comum, um funcionário buscar dentro da empresa um mentor. Muito comum. Né? E ter um programa formal, não é só assim que por favor, vem conversar comigo, né? E existe muito conceito aqui, Leandro, a questão de você usar coaches para você melhorar algum aspecto do seu perfil profissional. Isso é muito utilizado aqui. Eu dei bastante exemplo da questão de falar em público, que ele é muito comum, por exemplo, né? Ele é bem específico, mas existem comum. Coaches aqui, por exemplo, muito comum, para questão de liderança, para questão de autoconfiança, né? E são vários. E o que acontece? Ao resolver esse problema específico, Leandro, eles destravam vários aspectos da sua carreira. Um coaching bem feito e bem orientado, ele se paga quase que imediatamente, Leandro. E os resultados continuam vindo o restante da carreira. E agora, Nildo, eu queria falar aqui sobre, a gente já entendeu então que quem investe em coaching ou mentoria tem resultados financeiros e na vida melhores. É um fato, não é o Anildo e o Leandro que está falando. Sem dúvida. É um fato. Então a gente vai dar alguns exemplos, e eu adoro esses exemplos aqui. Um dos meus mentores, um dos meus coachings, né, é o Jim Rohn. Né? Mas eu não conheci o Jim Rohn pelo Jim Rohn, eu conheci o Jim Rohn pelo Anthony Robbins. E o Jim Rohn foi o coach, um mentor do Anthony Robbins. Olha que legal isso, eu adoro essa história. Sempre eu falo essa história para todos. Né? Então, o Anthony Robbins, que é intitulado o maior coaching do mundo, o Mark Benioff foi em um dos cursos do Anthony Robbins e ele queria lançar uma empresa. E a partir das sessões de coaching, né, do treinamento com o Anthony Robbins, ele criou um plano e lançou a Salesforce, que é uma das maiores empresas, né, de TI do mundo na atualidade, uma empresa valendo aí já bilhões. E tudo começou com uma semente plantada lá no Anthony Robbins, né, pelo Jim Rohn,
né, que foi um processo de coaching muito bem sucedido. Anildo, a gente poderia ficar falando vários aqui. O Bill Campbell foi treinador de futebol americano, né, e passou a treinar grandes empresários como Steve Jobs, Jeff Bezos, entre outros. Então, esses dois gigantes também receberam sessões de coaching de um cara, Nildo, eu gosto desse exemplo, treinador de futebol americano, não necessariamente de negócio. Enfim, meu amigo comenta um pouquinho desses exemplos que a gente tem estrangeiros, né, que fazem tanto sentido, né, para aplicar aqui na realidade brasileira. Vamos lá. Uma coisa que as pessoas elas não têm muito conhecimento é de que todo executivo, alto executivo de empresa, ele faz coaching. Todo alto executivo. Eu vou dizer o seguinte, faz 90% coaching. dos executivos de altos cargos de empresa, eles fazem coaching. E gerentes de médio para cima, aqui fora, cada vez mais essa tendência, Leandro, de fazer mentoring. Eles buscam muito mentoring dentro da própria empresa ou de empresas similares. Mas qual o problema disso? Né? Tem o primeiro ponto que não é um problema, na verdade, que a gente deve observar. As pessoas, esse executivo ele é fantástico, ele não precisa de nada. Ele precisa sim. Ele precisa sim. Aquele executivo está buscando coaching, porque ele quer melhorar alguns aspectos da vida dele. Qual o problema desses exemplos, Leandro? É que as pessoas elas se distanciam um pouco disso da realidade delas. Ah, verdade. Né? Eu não sou o Elon Musk, eu não sou o Jeff verdade. Bezos, eu não sou o dono da Salesforce. Quem sou eu para fazer um coaching? Então, minha pergunta é o seguinte, eu vou responder isso para você. Eu não sei quem você é para fazer um coaching, mas você vai ser uma pessoa melhor quando você fizer um coaching bem feito. Excelente. Okay? Eu não sei quem você é para fazer um coaching, mas eu vou afirmar com certeza. Você vai ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, se você fizer um bom coaching, se você fizer uma boa mentoria. Esse é o detalhe que você tem que pôr em mente. Você entendeu? Esses são os pontos principais aqui dessa lista. Não, maravilhoso. E trazendo até para a realidade brasileira, né? A gente falou de vários casos internacionais aqui, mas aqui no Brasil a gente tem referências super bacanas, a gente vai dar algumas aqui. José Roberto Marques, ele é considerado um dos maiores coaches aí do Brasil, ele é do IBC, né, Instituto Brasileiro de Coaching. Paulo Vieira, do Método CIS. Tem o Jerônimo Telmo, que também é um cara que foi formado por esses também. Gustavo Cerbasi, Leandro Carnal, Luiz Helena Trajano, que é uma empresária, mas também que é uma referência e tem processos de mentoria. Enfim, são vários aqui no Brasil, nomes grandes, mas o Anildo falou bem. Eu passaria horas aqui falando as pessoas, né, Anildo, que passaram pela gestão realista, passaram pelo Anildo, passaram pelo Leandro, que através desse processo de descoberta de oportunidades, traçando metas, definindo um plano com objetivos claros, né, tangíveis, de uma metodologia adequada, conquistaram coisas incríveis na vida, conseguiram dar o próximo passo na carreira, conseguiram aumentar os ganhos mensais, né, Anildo? Conseguiram trazer uma felicidade com um pouquinho mais de tempo para a família. Nossa, são exemplos super mais próximos da realidade que a gente poderia trazer aqui e passar horas falando. Mas você deve estar perguntando, legal, quanto custa coaching, né, Anildo? Que as pessoas acham que é uma fortuna. E a gente vai falar aqui. Varia o preço de acordo com o profissional, entre 150 e R$1.000 a hora. Óbvio que isso pode até ser superior dependendo do profissional que você está pegando. Se você quer fazer um coaching isso pode ser bem superior, muito com superior. Certeza. Você quer pegar um coach ali com Abílio Diniz, né? Ele abre um programa de mentoria e coaching. Com certeza vai pagar R$10.000 a hora, né? A gente chama de mastermind eu tenho aí, número, né? Leandro. Manda aí, Anildo. Manda aí. Eu estava até olhando recentemente um alto executivo com o Diniz, por exemplo, ele um coaching sai em média $100.000 por ano. Estou falando em dólares, $100.000 por ano. Olha aí. E quanto vale a experiência de quem passou por tudo que esse cara passou, hein? Vale muito mais do que uma universidade. Exatamente. Sinceramente, vale muito mais do que uma universidade. Mas qual é o ponto aqui? Para você avaliar o preço, se é barato ou caro, é fundamental avaliar a credibilidade, a experiência que esse profissional que você está escolhendo tem naquela determinada área. Quais são os casos de sucesso que a pessoa tem naquele determinado assunto? Né? Eu nunca esqueço, Anildo, de um livro que eu li, que eu estava lendo, né? E de uma pessoa
dando dicas para criar filhos. E eu não tinha lido antes a biologia, né? A biografia da pessoa, só que essa pessoa não tinha filhos, Anildo. Eu parei de ler o livro, cara. Eu parei. Desculpa, como é que você vai dar dica para mim, né, criar dois filhos, de como criar meus filhos, se você nunca passou por essa experiência, né? É complicado. Não que poderia ter ali vários, e tinham, né? Vários exemplos muito bem legais, assim, muito bem-vindos, mas é muito diferente de uma pessoa que passou por isso. Faz sentido, Anildo? Completo sentido, né, Leandro? Aquela coisa. A mentoria em especial, né? Ela é feita para projetar experiência, né? Não para conjecturar experiência, né? Você está pagando porque aquela pessoa tem uma cicatriz naquela batalha que você quer lutar. Então, tem assim, evidentemente que ela, né? Ela já batalhou naquele tema. Então, ela tem, assim, a experiência própria e profunda para compartilhar contigo. Exatamente. Agora a pergunta final. E essa eu já vou fazer para você, porque você já começou a responder ela, meu amigo. Afinal, vale a pena o coaching e por quê? Não, vale a pena demais, né? O porquê? Porque eu vou falar um clichêzão forte aqui, né? Mas o clichê tem poder, né? Porque ninguém é perfeito, né? É simples assim, né? Para começar por aí, ninguém é perfeito. E segundo, a gente não aprende tudo na escola, a gente não aprende tudo na faculdade, né? E no dia a dia das nossas vidas, nós somos expostos a desafios que muitas vezes são bem específicos. E eles são muito específicos porque, na verdade, eles estão ressonantes ou não com qualidades que nós temos ou temos, mas de uma forma ainda insuficiente. E ao buscar um coaching, ao buscar um mentor, Leandro, você vai sim, né, a desenvolver aquela qualidade para você poder chegar e ter resultados melhores, né, na sua carreira. Sem dúvida nenhuma, né? E outra, isso te ajuda, Leandro, até a entender o que você quer da sua vida. Porque às vezes eu quero ter sucesso. Mas você não mensurou o que é sucesso para você. Um coach, um mentor vai te ajudar a fazer isso. Né? E um coach, um mentor vai te ajudar a fazer um assessment, né? Uma avaliação de onde você se encontra. Qual pode ser o melhor caminho entre onde você está e onde você vai chegar. E essa faz toda a diferença, Leandro. Em vez de você ficar dando voltas e voltas e voltas, chegando em lugar nenhum, você vai encontrar alguém que vai te ajudar a não só ajudar a definir qual é o destino, mas a te ajudar a definir qual é o caminho para você chegar lá. Exato, cara, adorei. E aquela, né, se você às vezes está travado aí, eu adoro a citação do Einstein, que só um maluco faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? A gente já citou ela, acho que algumas vezes aqui. Acho que essa citação só perde para os filósofos enxergam o óbvio aqui na gestão realista. Mas o ponto é, se você está travado na sua carreira, se você está travado ou está tendo problemas aí na sua vida pessoal, não entende porque as coisas sempre estão acontecendo com você. Sabe aquela coisa? Tem uma série de terapias que você pode fazer para te ajudar, várias linhas, mas de repente você precisa sim de um suporte externo. E nessas horas, né, Anildo, que um coach, um mentor pode ajudar demais, um olho de fora vai enxergar a situação, vai enxergar algumas pedras que estão no seu caminho, que de repente estão tão próximas de você, né, que você já nem enxerga mais. Exato. Vai te dar uma perspectiva diferente da situação, que pode economizar anos na sua vida. E quanto vale isso, Anildo? Exato. Quanto vale isso? Você encurtar 10, 15 anos numa jornada, né? Para mim é priceless isso, meu amigo. E é esse, para mim, o porquê que o coaching vale a pena, né, Anildo? Concordo completamente. O coaching o mentor vai te ajudar a salvar tempo em atingir os seus objetivos. E tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. Ele vai fazer sua vida um pouco melhor. Tempo é vida. É isso. E se você quiser saber um pouquinho mais, com foco em você, ok? Acesse lá, gestãorealista.com. Lá você vai poder entrar em contato com a Gestão Realista e entender mais o que a gente pode elaborar de um processo de coaching e mentoria para o seu caso. Seja um grupo, seja na sua empresa, né, para a tua equipe,
seja para você. A gente tem diversas maneiras de te apoiar. A gente tem também o curso Upgrade de Carreira. Você pode acessar em gestãorealista.com/upgrade. Lá a gente elaborou diversas dicas, diversas inclusive práticas que são utilizadas no coaching, na mentoria, que estão lá num curso super bem elaborado, apresentado por mim e pelo Anildo, que vão sem dúvida ser um primeiro passo com um custo-benefício maravilhoso, né? E não deixa de dar um like nesse vídeo que você está vendo aí e se inscrever e compartilhar. De repente tem gente que está precisando. Sabe aquela pessoa negativa que está toda hora reclamando da vida e que você já não aguenta mais ouvir a reclamação? Cara, manda esse vídeo para ela, de repente ela está precisando de um coaching. De repente, 4 sessões podem fazer uma diferença incrível na vida dessa pessoa e você não vai ter que ouvir mais essas reclamações, né, Nildo? É isso, nos vemos então no próximo episódio e a gente fica super à disposição. A gente tem certeza que a gente pode te ajudar. Um abraço e até mais. Prazer, Nildo. Até mais. Grande Leandro, grande amigo. Até a próxima.